Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. O tema é bem interessante, como é que a gente pode ir além, sabe, além da superfície na leitura para captar a mensagem de um texto, especialmente aqueles mais antigos ou, assim, mais complexos. Vamos explorar isso usando como base um material sobre hermenêutica avançada. É a ciência da interpretação, né? A nossa missão aqui é entender como funcionam as ferramentas para decifrar a intenção por trás das palavras. Porque, vamos combinar, tirar conclusões apressadas ou aplicar frases soltas fora de contexto é algo muito comum, né? O material que a gente analisou traz exemplos bem claros disso. Pensa só, alguém que usa um versículo tipo "confia no Senhor de todo o teu coração" para justificar uma decisão financeira super arriscada, que deixa todo mundo preocupado. Ou aquela ideia, sabe, de abrir um livro antigo numa página qualquer e pegar a primeira frase como um guia direto para uma situação de agora. Aí fica a pergunta: como a gente pode ter mais segurança de que está entendendo o que foi dito lá atrás, originalmente? É exatamente aí que está o desafio. E a resposta que a gente vai explorar hoje está nesse conceito de análise léxico-sintática. Mas antes de tudo, é fundamental entender uma coisa. Isso não é defender um literalismo ingênuo, sabe? Que ignora as nuances. Ah, certo. Pelo contrário, é um mergulho mais profundo no significado das palavras isoladas, o estudo lexical, e em como elas se encaixam na estrutura da frase, na gramática, a sintaxe. O objetivo é chegar o mais perto possível do significado que o autor quis mesmo comunicar naquele momento, naquele contexto específico. A ideia central é que, olha, embora uma palavra solta possa ter vários significados, o autor, quando constrói uma frase, geralmente tem uma intenção ali, uma intenção específica. É essa intenção que a gente busca. É uma abordagem focada no texto como ele está, buscando entender a comunicação a partir dele. Isso é diferente, por exemplo, de algumas abordagens da crítica histórica que às vezes partem de pressupostos filosóficos externos, tipo o positivismo, sabe? E aí questionam a unidade ou a autenticidade dos textos antes mesmo de analisar o texto em si em detalhe. A nossa análise aqui não. Ela busca entender o texto nos termos dele mesmo. Certo, entendi. Então, vamos investigar essa caixa de ferramentas. Mas antes, por que tanto esforço? Quer dizer, por que essa análise tão minuciosa, quase, sei lá, forense das palavras e frases é tão necessária assim? Uma leitura atenta, mais sensível, já não bastaria? Essa é uma ótima pergunta. A leitura sensível é importante, claro. Mas como é que a gente valida essa leitura? O material que a gente está usando, ele ecoa pensadores como D.A. Carson e John Broadus. Eles apontam que, sem um método rigoroso, a nossa interpretação fica meio solta, né? Como é que a gente pode argumentar que a nossa leitura é mais fiel à intenção original do que uma outra? Completamente diferente. Ou até uma que distorce totalmente a mensagem. A análise léxico-sintática, ela oferece um caminho, critérios para a gente avaliar se estamos lidando com o texto de forma responsável, ou se a gente está só projetando nossas ideias nele. É uma busca pela objetividade possível na interpretação. Entendi. Então, não é só sentir, é preciso investigar as pistas que estão no próprio texto. E uma das maiores pistas, ou talvez um dos maiores desafios, é que as palavras não têm um significado único, fixo, né? Como você mencionou. Exatamente. Esse é um ponto-chave que muitas vezes a gente subestima. Vamos pegar um exemplo bem simples. A palavra ponto. Ok. Pode ser um sinal gráfico, o ponto final. Pode ser um local, o ponto de ônibus. A situação atual, a que ponto nós chegamos. O ponto da carne, né? Aham. Ou até uma opinião, meu ponto é este. O que define o significado? O contexto, a frase, a situação. A análise léxico-sintática nos treina a fazer essa mesma pergunta para textos mais complexos. Ajuda a gente a diferenciar, por exemplo, uma ordem literal como "vende tudo que tens e dá aos pobres", de uma metáfora forte como "eu sou a luz do mundo", Certo. ou "eu sou a videira verdadeira". Ignorar essa diferença pode levar a interpretações completamente equivocadas.
Tipo, tentar viver literalmente uma metáfora, ou tratar uma ordem histórica como se fosse só uma figura de linguagem. Faz todo sentido. É quase como aprender a ler as entrelinhas, mas se baseando nas próprias palavras, na estrutura do texto. O material que a gente tem aqui sugere um processo, né? Quase um roteiro de investigação com alguns passos-chave. Podemos dar uma olhada nos principais? Parece que começa com uma visão mais geral do texto. Sim, o primeiro passo sugerido é identificar a forma literária geral, o que a gente está lendo. É uma narrativa histórica? É uma carta pessoal? Poesia? Profecia? Um texto de lei? Isso é fundamental, porque cada gênero tem suas próprias regras de comunicação, digamos assim. Entendi. Como o texto mesmo ressalta, uma boa parte do Antigo Testamento é poesia, cerca de um terço. E a poesia hebraica, por exemplo, ela não funciona como a nossa poesia que rima. Ela usa muito o paralelismo de ideias, muitas imagens, um ritmo diferente. Ler um salmo como se fosse, sei lá, uma notícia de jornal é receita para não entender quase nada. É verdade. Reconhecer o gênero já ajusta nossas expectativas e a forma como a gente aborda o texto. E depois de identificar o tipo de texto, imagino que o foco vai se fechando um pouco mais, né? Exato. O passo seguinte é investigar o fluxo do argumento do autor. Como é que ele desenvolve aquele tema? Quais são as ideias principais e como elas se conectam umas com as outras? Isso leva a gente a identificar as unidades naturais de pensamento, os parágrafos, as seções, que mostram a estrutura lógica do autor. E muitas vezes isso fica mais claro ali do que nas divisões que vieram depois, em capítulos e versículos, que nem sempre respeitaram esse fluxo original. E aí, algo crucial: prestar atenção nos conectivos. Conectivos. Ah, aquelas palavrinhas que a gente às vezes passa batido na leitura. Tipo, porque, então. Essas mesmas, conjunções como porque, portanto, mas, assim, preposições, pronomes, são as dobradiças do pensamento, sabe? As setas que indicam a direção do argumento. O material até dá o exemplo de Gálatas 5:1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou, permanecei, pois, firmes. Esse pois ou portanto, dependendo da tradução, ele não está ali à toa. Certo. Ele conecta essa ordem, essa exortação à firmeza na liberdade, com toda a discussão anterior do Paulo lá nos capítulos 3 e 4 sobre justificação pela fé e o perigo de voltar para a escravidão da lei. Sem perceber essa conexão, o versículo pode parecer só um chamado genérico para ser firme contra qualquer coisa, mas o conectivo amarra ele no argumento específico do autor. Nossa, isso já muda bastante a perspectiva. Mostra como a estrutura e essas palavrinhas pequenas carregam tanto significado. Mas imagino que o grande desafio mesmo seja mergulhar no significado das palavras individuais, especialmente em textos antigos, certo? O tal do estudo lexical. Sem dúvida, é aí que a investigação fica mais detalhada mesmo. Palavras são como entidades vivas, né? Os significados evoluem, ganham novas nuances. Existe a denotação, que é o significado mais direto, aquele de dicionário, e tem a conotação, as associações, as emoções que a palavra carrega junto. Pensa na palavra político. A denotação é simples, alguém envolvido na política. Mas a conotação, essa pode variar demais dependendo da experiência de cada um, né? Com certeza. Para descobrir o significado de uma palavra na época do autor, a gente precisa investigar. Como? Bom, o material sugere alguns caminhos principais. Primeiro, ver como a palavra era usada em outros textos da mesma época, textos comuns, documentos, outras partes do mesmo conjunto de escritos, como outros livros da Bíblia ou a Septuaginta, que é a tradução grega do Antigo Testamento. Segundo, comparar com os sinônimos, tentando entender as sutilezas. Mas aqui tem um ponto de atenção. Às vezes, palavras parecidas são usadas como sinônimos mesmo. Outras vezes, a diferença é fundamental. O exemplo clássico são os termos gregos para amor, agapa e filéu. Em alguns contextos, eles parecem intercambiáveis. Em outros, como naquele diálogo de Jesus com Pedro em João 21, a distinção pode ser bem significativa. Interessante. E tem a etimologia, a origem histórica da palavra. Aqui, o alerta do material é bem forte. Use com extrema cautela.
Ah, é? Por quê? Porque é fascinante descobrir a raiz de uma palavra, mas o significado dela pode ter mudado completamente ao longo do tempo. A palavra vilão, por exemplo, originalmente significava só morador da vila. Imagina aplicar o significado original hoje. Seria absurdo. Nossa, verdade. O foco tem que ser sempre o que essa palavra significava para o autor e seus leitores naquele contexto específico. A origem pode talvez dar uma pista, mas ela não define o uso da época. Um erro comum nisso é a falácia etimológica, como, por exemplo, tentar explicar o poder de Deus Dunamis, em grego, falando de dinamite, só porque as palavras têm uma raiz comum lá longe. A conexão pode não ter nada a ver com a intenção do autor bíblico. Entendi. Então não adianta só pegar um dicionário comum ou saber a origem da palavra. Tem que investigar o uso específico da época. Mas isso parece exigir umas ferramentas mais especializadas, conhecimento de línguas antigas. Torna a tarefa um pouco intimidadora para quem não é especialista, né? Intimidadora, talvez um pouco, mas não impossível. Felizmente, hoje a gente tem ferramentas excelentes disponíveis. Concordâncias, como a famosa concordância de Strong, que lista todas as vezes que uma palavra aparece no texto original hebraico grego e identifica com um número. Isso permite rastrear o uso mesmo sem saber a língua. Tem léxicos especializados que são dicionários bem profundos dessas línguas, explicando as várias nuances de significado, bons comentários bíblicos que já fazem esse trabalho de base para a gente. O ponto não é que todo mundo precise virar expert em grego ou hebraico, mas sim entender o tipo de trabalho que é necessário para chegar numa interpretação sólida e, claro, saber usar os recursos que estão aí. Ok, então a gente investiga, usa as ferramentas e descobre que uma palavra específica podia significar X, Y ou Z naquela época. Aí vem a pergunta de ouro. Como saber qual desses significados era o que o autor tinha em mente naquela frase específica? É aqui que a mágica acontece ou a análise fica realmente interessante? É exatamente aqui que o contexto se torna o juiz supremo. Não basta listar os significados possíveis. A gente precisa determinar qual deles se encaixa ali. Como? O material aponta alguns caminhos principais, que na verdade se resumem a observar com muita atenção o que está ao redor da palavra. Primeiro, o próprio autor pode definir o termo. Às vezes o texto mesmo explica o que quer dizer, como em 2 Timóteo 3,17, que diz que a Escritura torna a pessoa perfeita. Perfeita como? O versículo continua, e perfeitamente habilitada para toda boa obra. Ah, então tá. Perfeita aqui significa completa, equipada. O contexto imediato definiu. Ah, claro. Segundo, a relação gramatical. A função da palavra na frase pode ser decisiva. Em Mateus 5,13, Jesus fala do sal que pode se tornar morante. Essa palavra grega podia significar tornar-se tolo ou tornar-se insípido. Qual combina com o sujeito sal? Insípido, né? Claramente insípido. A gramática resolveu a ambiguidade. Terceiro, paralelismo, especialmente na poesia. Como a gente falou, a poesia hebraica usa muito essa estrutura de ideias paralelas. A segunda linha de um verso pode repetir a primeira com outras palavras, ou contrastar com ela, ou desenvolver a ideia. Observar essa relação ajuda a entender o significado de uma palavra na primeira linha. Por exemplo, no Salmo 37:21, o ímpio pede emprestado e não paga. O justo, porém, se compadece e dá. A segunda linha, pelo contraste, ajuda a definir a ação do ímpio. Entendi. Quarto, figuras de linguagem. Reconhecer metáforas, símiles, ironias, hipérboles é crucial. Se alguém diz "estou morrendo de fome", interpretar literalmente seria um erro, né? Com certeza. O mesmo vale para textos antigos. Quando a Bíblia fala do braço do Senhor, não está descrevendo a anatomia de Deus, mas usando uma figura para falar de poder e ação. Ignorar isso leva a interpretações muito estranhas. E quinto, passagens paralelas. Comparar com outros textos que tratam do mesmo tema. Mas aqui tem um detalhe importante. Comparar textos só porque usam a mesma palavra pode enganar, se o assunto for diferente. O exemplo da espada da palavra de Deus é bom. Em Hebreus 4, ela serve para discernir pensamentos. Já em Efésios 6, é uma arma contra o mal. É a mesma imagem,
mas com focos diferentes. O contexto de cada passagem é que manda. Faz sentido. Basicamente, o significado não está isolado na palavra, mas na interação dela com todo o resto do texto. É um trabalho de detetive mesmo, juntando pistas gramaticais, contextuais, literárias. E isso nos leva rapidinho a um outro passo que o material menciona: a análise da sintaxe. Não basta entender as palavras isoladas, é preciso ver como elas se conectam na frase. A ordem das palavras, as relações entre sujeito, verbo, objeto, tudo isso contribui para o significado final. E isso varia de língua para língua. Ferramentas como bíblias interlineares e léxicos analíticos ajudam a visualizar essa estrutura original do texto. Parece um processo bastante completo mesmo, desde a visão geral do gênero literário até essa minúcia da gramática e do significado de cada palavra. E qual seria o ponto final dessa jornada toda? O último passo mencionado no material? Olha, o último passo é, na verdade, o objetivo de todo esse processo. A comunicação clara do significado que foi descoberto. Toda essa análise técnica, lexical, sintática, contextual, é a preparação, entende? É o trabalho nos bastidores. O objetivo final não é impressionar ninguém com o conhecimento de grego ou hebraico. É sim transmitir a mensagem original do autor de um jeito que seja compreensível e relevante para o público hoje. Como o material coloca bem, a meta é alimentar, não impressionar. Uma interpretação bem fundamentada nessa análise, ela tende a soar verdadeira, sabe? Ela se encaixa naturalmente no texto, parece que emerge dele, e não que foi imposta sobre ele. Recapitulando então, para a gente fechar essa parte, para realmente entender um texto em profundidade, especialmente aqueles mais importantes e complexos, não basta uma leitura superficial ou baseada só na intuição, né? É preciso ter um olhar atento para as palavras escolhidas, para como elas se combinam na gramática, qual é o contexto geral, o tipo de texto, é um método, uma disciplina, essa análise léxico-sintática que busca nos aproximar da intenção original do autor e também nos proteger de interpretações distorcidas ou baseadas em achismos. Exatamente. E isso tem uma aplicação muito prática para quem busca conhecimento confiável, como o perfil do nosso ouvinte aprendiz. Essas ferramentas não são úteis só para teólogos ou acadêmicos, não. Os princípios se aplicam à interpretação de qualquer texto mais denso. Um contrato legal complicado, um artigo científico cheio de jargão, um relatório técnico. Até mesmo e-mails ou mensagens importantes onde o significado preciso é crucial. É um método para construir uma compreensão sólida e evitar usar quaisquer textos, só para reforçar o que a gente já acredita ou para justificar decisões pré-concebidas, como naqueles exemplos de mau uso que a gente mencionou lá no início. É como um antídoto contra a manipulação e a superficialidade na leitura. Isso nos deixa com uma reflexão final que me parece bem pertinente agora. Se todo esse esforço da hermenêutica, essa análise léxico-sintática, está tão focado em desvendar a intenção original do autor, naquele contexto histórico e cultural específico, como fica a ponte para o presente? Quer dizer, como um texto cujo significado original a gente busca com tanto esforço, pode continuar relevante e aplicável a situações, tecnologias, dilemas sociais que o autor original talvez nunca tenha imaginado? Será que esse foco tão grande na intenção original limita a capacidade do texto de falar a novas gerações? Ou existe uma forma de honrar esse significado original e ainda assim encontrar aplicação hoje? É uma tensão interessante, né? Entre o que o texto quis dizer lá atrás e o que ele pode significar para a gente hoje.